Olá, pessoa e pessoas. Hoje eu queria tentar responder essa pergunta de qual é a velocidade do fascismo. O que eu quero dizer com isso? É, é difícil entender quando, pelo menos quando eu era mais novo e olhava para aquele momento histórico, né, em que Mussolini, Franco, Hitler chegaram ao poder, como que isso aconteceu? Como que pessoas, enfim, que né, já tinham tido contato com a democracia, já tinham, que eram pessoas que, enfim, cumpriam suas funções sociais, etc., permitiram ou foram levadas, em alguns casos colaboraram com a ascensão do fascismo. Acho que essa minha visão diminui um pouco esse meu espanto com os fatos recentes, né, com Bolsonaro aqui no Brasil, Orbán, Trump, Netanyahu, Putin, todos chegando ao poder e, em alguns casos, conseguindo estabelecer um regime fascista com sucesso, em alguns casos, gerando um atraso democrático, mas não estabelecendo esse regime com sucesso. Mas a gente percebe que o fascismo ele é rápido. Quando ele começa o seu sistema de absorção de poder, geralmente isso acontece em pouco tempo. A ascensão de Hitler, se eu não me engano, levou. Claro, tem toda uma história antes de chegar ao poder, mas quando ele chega ao poder, se eu não me engano, são cerca de 50 dias até que ele põe a democracia abaixo. É... Um exemplo que eu queria trazer também é o exemplo do Japão. O fascismo japonês ele não é muito falado porque ele acaba sendo um certo tabu histórico no Japão, porque é um conflito sobre a memória que o Japão quer demonstrar, quer levar, e a realidade histórica. Então, o Japão é um caso também bastante curioso, porque o Japão participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e os prisioneiros de guerra da Primeira Guerra Mundial, eles relatavam que eles eram tratados como um prisioneiro de guerra deve ser tratado. Então, a guerra é uma coisa absurda, mas para ser um pouco menos absurda, na nossa sociedade moderna, definiu-se alguns parâmetros. Né? Então, não se pode passar de tal limite, não se pode, enfim, fazer tais coisas com preso, não pode submeter a tais tratamentos degradantes e tal. E o Japão cumpria isso com bastante rigor. Até talvez a gente possa colocar como um exemplar, uma conduta exemplar. Entretanto, quando você vai ver ah, os relatos dos prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, quando o fascismo japonês está estabelecido, a questão é totalmente outra. Aquele mesmo exército que tratava os seus prisioneiros de guerra com respeito, agora humilhava os prisioneiros, violentava os prisioneiros. Há relatos de marchas da morte, ou seja, colocava vários prisioneiros para marchar até que eles morressem. Experimentos científicos, tortura, execução, sadismo, né, rir do prisioneiro dizendo que vai matá-lo, que enfim, esse tipo de coisa. E a diferença, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1918 e a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Há discordâncias nessa data, porque essa é a data em que Hitler invade a Polônia, mas o Japão já estava expandindo seu território desde 37. Ou 33, agora eu não me lembro de cabeça, mas já antes, né? Então, alguns colocam o início da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, em 1937. Mas é pouco tempo, se formos pensar, não se passou gerações, ou seja, as mesmas pessoas que estavam vivas na Primeira Guerra Mundial estavam, muitas delas, obviamente, né? Não todas, mas
uma parte delas estava viva na Segunda Guerra Mundial. As estruturas de poder presentes na Primeira Guerra Mundial também estavam na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? O que aconteceu é o fascismo. Então, o fascismo tem essa característica de desestruturação do poder. Não à toa a gente vê que todo líder fascista que chega ao poder, não necessariamente ele transforma um governo em fascista, mas eles têm algumas metodologias. E uma delas é sempre estar brigando com os poderes existentes. Então, reclamar que por causa de um congresso, por exemplo, ou né, uma assembleia, enfim, aí vai depender do país, não se tem, aquele líder não tem poder suficiente. E o embate que está sendo o mais comum nas nossas gerações é o embate com o judiciário. Já que muitas vezes o Congresso também ele tem sido bastante fascistizado nesses países com certa facilidade. A gente tem visto nos Estados Unidos que praticamente os democratas, em algumas falas, até se consideram derrotados por ter uma minoria absurda em praticamente todas as instâncias. E então o que resta, o embate acaba sendo com o judiciário. Aqui no Brasil tem sido a mesma coisa. Né, a figura do Alexandre de Moraes virou, né, um personagem central na nossa história. E essa desestruturação ela vem justamente desse embate, de fazer coisas que ficam no limiar do que é legal, para que um levante populista destrua essas estruturas. Então, aconteceu com Mussolini, com o seu exército pessoal, aconteceu com Hitler, com o seu exército pessoal, ou seja, pessoas que acreditavam nesses regimes e que agiam favoráveis a esses regimes com violência, tentando calar a oposição e destituindo paulatinamente as estruturas de poder. O fascismo aqui, em alguns países, não tem conseguido tanto sucesso de imediato porque parece que as nossas estruturas de poder são capazes de absorver um primeiro impacto do fascismo. Não à toa, nos Estados Unidos, o que o Donald Trump tentou fazer foi justamente acelerar esse processo, ou seja, assinar um número absurdo de decretos que iriam certamente bater de frente com outros poderes para desgastar esses outros poderes e fazer com que esses poderes ou recuem ou entrem em um conflito direto no qual ele vai acusar esses poderes de estarem limitando os poderes dele como presidente. O mesmo que aconteceu aqui no Brasil. Só que lá nós percebemos uma velocidade maior. Parece que os fascistas que se comunicam sim, eles perceberam que a velocidade é um fator importante, que a degradação paulatina ela pode funcionar, mas ela também dá tempo das estruturas perceberem a armadilha. Novamente, o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Esperamos aí 4 anos de um presidente falando que não dava mais, que a urna é falsa, que o judiciário passa do limite, que, enfim, que, sei lá, no Congresso só tem corrupto, mas essa demora também fez com que esses mesmos poderes percebessem essa armadilha. Né? Então, acredito que lá nos Estados Unidos eles tenham tentado aumentar a velocidade, fazendo um resgate histórico, percebendo que o fascismo funciona melhor quando você destrói as estruturas de maneira mais rápida, quando você pega aquele clamor popular, mente descaradamente, mistura a religião e ataca as estruturas de poder para ficar com todo o poder. Enfim, o que eu queria falar sobre a velocidade do fascismo é isso. O fascismo ele é rápido, então é preciso ficar muito atento para que a gente não seja pego de surpresa e quando a gente vá reclamar dos nossos direitos já seja tarde demais. É isso, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.